Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Ministério Pão Vivo. Hoje, direto ao assunto. Falaremos sobre a justiça de Deus. Quando falamos em justiça de Deus, logo se pensa naquele contraste que as pessoas comumente fazem em suas conversas, em suas discussões, falando sobre as injustiças do mundo, do homem e a justiça de Deus. Só que nós não vamos falar da justiça de Deus nesse sentido. Não vamos falar sobre a justiça de Deus no sentido jurídico, mas no sentido religioso, no sentido espiritual. Lembre que nos vídeos anteriores, quando a gente analisou os versos 16 e 17 de Romanos 1, onde Paulo declara: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E então, no verso 17, ele deixa claro aquilo que tem, o que é a parte central do Evangelho. Ele dá a razão, o porquê de ele não se envergonhar do Evangelho, e ele descreve então, porque nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Lembre que na introdução a gente citou aquele verso que é básico, que é chave nessa questão da justiça de Deus. Isto é, a manifestação da justiça de Deus foi a manifestação, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O apóstolo estava dizendo isto dentro de um contexto politeísta, dentro de um contexto em que as nações, os povos, estavam contaminados pela idolatria. E o homem, naquele desejo de sair de sua opressão espiritual, de ficar livre do peso do pecado, procurou nas divindades uma solução. E esta solução, ao invés de ser encontrada,
o homem afundou mais e mais na iniquidade, na perversidade. Por isso, o apóstolo mostra a saída para esta situação. Então, ele começa enfatizando que, ao contrário daquilo que os homens estavam sendo ensinados, estavam pensando, ele entrou de maneira clara, dizendo que só existe um Deus, há um só Deus, isto é, não vários deuses, como as nações, os povos pensavam e pensam ainda hoje. E ele mostrou que entre esse único Deus e o homem, a humanidade, há também um só mediador. Já haviam religiões que propagavam, que ensinavam aquela hierarquia de intercessores, aquela como que uma escadinha que, para se chegar a Deus, era preciso uma série de intercessores. Então, o Evangelho, a justiça de Deus se interpõe. O homem de Deus declara: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando a gente volta a Romanos 1:17, nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Isto é, o Evangelho revela a saída. A saída não era as práticas, não eram as obras. A saída era conhecer, descobrir aquilo que estava no Evangelho. A justiça de Deus. Nós iremos ver do verso 18 desta carta, capítulo 1, até o verso 32, o apóstolo se ocupa em descrever a situação de pecado, a situação de iniquidade. Ele começa dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e perversidade dos homens. Aí então ele vai descrevendo que o homem, os homens, embora tendo conhecimento de Deus, pois este conhecimento não dependia de pregações, não dependia totalmente de ensinos, mas os atributos de Deus, o poder de Deus na criação já era como que uma instrução que vinha
direto à consciência do homem, do indivíduo, levando-o a reconhecer que existia o Deus Supremo, o Criador de todas as coisas. O que o homem fez? Ele, ao invés de colocar em evidência na sua vida o Criador, ele colocou a criatura. Veremos que aqui o apóstolo não está falando de algo individual, de um pecado de imoralidade individual, coletiva, de hoje. Não, ele está falando da queda, onde o homem veio a chegar à intensidade do pecado, da iniquidade que existe hoje. Não é simplesmente porque o homem escolhe isto, mas ele é produto da queda lá no Éden. É claro que a gente vai aprender como que em tudo isto a justiça de Deus se manifestou. Não a justiça própria, não regras, não dogmas, mas veremos que esta justiça de Deus é declarada mediante o sangue de Jesus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ele mostra o papel da lei. Os judeus que estavam inchados, apegados, dependentes da lei, que era cheia de regras, cheia de mandamentos, estavam apegados nisto. Aí o apóstolo usa aquela palavra dura, que nenhum homem será justificado diante de Deus pela lei, pois a lei simplesmente traz ao homem, ou trouxe ao homem, o conhecimento do pecado, mas o homem é justificado. A lei não justifica, mas ele diz que o homem é justificado, perdoado, aceito por Deus, de modo gratuito, mediante a redenção que está no sangue de Jesus. Aguarde nos vídeos posteriores segredos, mistérios e mais mistérios serão revelados a nós. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.